Vamos lá. Ô, Mauro, novo líder. Joga. Nessa enquete tá como? Joga bem? Tá jogando bem? Tá jogando o suficiente, porque afinal tá se reformulando, perdeu 2 jogadores importantes. E pode falar da arbitragem também do Ramon Abate Abel, que, meu Deus do céu. Então, vamos começar com essa pior parte. O Ramon Abate Abel, ele inviabiliza o futebol disputado, como é disputado nos principais campeonatos aqui no Brasil. Se você pegar os 2 ponteiros da competição, Flamengo e Palmeiras, os 2 gostam de marcar alto, né? Agora mesmo, o gol da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, até acho que ali tem muito erro mais do Martinelli, porque ele não estava pressionado. Naquele momento, o Palmeiras não pressionou. Apenas o Vitor Roque estava posicionado onde tem que estar para o eventual erro. E foi muito bem. Aproveitou o erro do Martinelli, fez o gol e deu a vitória ao Palmeiras. Mas o Palmeiras gosta de marcar alto em momentos do jogo. O Flamengo faz a mesma coisa. Mas é quase que impossível trabalhar dessa maneira, porque qualquer contato físico, o cara marca a falta. Até a gente conversava aqui antes do programa. Foi o caso, por exemplo, do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O menino lá, o Rômulo, tem 21 anos, é um garoto ainda, disputa uma bola com o próprio Vitor Roque, 2 garotos, né? E ele perde na disputa de bola e se joga. Porque é muito conveniente, você tem a bola, aí você é pressionado pelo atacante adversário. Então você faz o quê? No primeiro contato físico você só tem que cair, é só cair. Caiu, o cara dá a falta. Então você tem um seguro, proteção ali. Por que ele dá a falta? Pelo receio de que na disputa o defensor caia, surja um gol e vão dizer que ele não marcou uma falta na origem do lance. E é possível, provável, que o VAR chame para marcar essa falta que não houve. E não é falta. E ontem ele fez isso inúmeras vezes. Então ele inviabiliza um bom jogo. Ele trava a partida. É insuportável. É ruim demais. É um lixo. É uma coisa nojenta. É anti-futebol. Então quem ama o futebol tem que odiar esse tipo de arbitragem. Isso não dá para aguentar mais. Sinceramente, não importa qual o time, qual a camisa. Ontem o jogo era bom no primeiro tempo, até franco. De repente o jogo fica ruim, por uma série de circunstâncias. Estratégia dos times, o cansaço do Atlético que não consegue manter no segundo tempo a mesma dinâmica de jogo, mas também por conta da arbitragem, né? Horrorosa, horrorosa. E numa arbitragem dessa, mais do que nunca, você tem que saber explorar a falta. O Hulk explorou contra o Palmeiras, fez 2 gols de falta, quase fez 3, e o Flamengo, que não sabe bater a falta frontal, contra o Flamengo, os adversários têm que pensar assim, falta frontal, esquece, não vai acontecer nada. Não acontece nada, o goleiro nem tem trabalho. Mas falta dali para a lateral do campo é um perigo. Agora, eu acho que o problema da bola parada é você depender demais dela. Eu acho que o Flamengo não pode depender tanto de bola parada. O time cria muito pouco, o time está criando muito pouco e dependendo disso. Ela tem que ser uma das alternativas ofensivas, e não a única. E em alguns momentos tem sido assim. E eu acho que esse é um problema, né? O problema não é fazer gol de bola parada, é só marcar com bola parada. Você precisa de mais do que isso. Em contrapartida, eu entendo também que o Flamengo perdeu um jogador que talvez seja o mais importante do time, né? Que é o Gerson, que não tem reposição. Você não consegue outro Gerson. O Saúl não é o Gerson, ele é outro jogador, ele é versátil como o Gerson, mas não vai fazer o trabalho do Gerson, então a baixa aqui não tem reposição, e também não tinha como segurar o cara. O pai dele dá entrevista até para ele mesmo reclamando de tudo, quer dizer, o tempo todo aquela encheção de saco. Chega uma hora tem que negociar o cara, segue o caminho, seja feliz e a vida vai continuar. E perdeu o Wesley, né, que faz falta também, que é um jogador que faz aquele corredor o tempo todo, vai e volta, marca. Até eu estava ouvindo um comentário ontem do Bernardo, o Ramos e o André Rocha falando sobre ele e o Cafu, lembrando do aspecto físico, a capacidade de marcar, de atacar, de ir, de voltar. Por isso que os italianos estavam loucos por ele esse tempo todo. Fez o gol contra o Bragantino no final do Virano. Exatamente, no final do jogo. Quer dizer, um jogador que jovem ainda amadurecendo e é uma baixa também importante do time, porque ele é um cara que fazia ali a diferença muitas vezes, embora ainda não seja um jogador pronto 100%. Então, acho que nesse momento, acho que é muito parecido Palmeiras e o Flamengo, né? O Palmeiras perdeu o jogador importante também, que é o Estevão, perdeu o outro jogador titular, também importante, mas acho que não tão, mas também importante, que é o Richard Rios. E nessa transição que você tem baixas, leva um tempo até chegar um jogador novo, você ajustar o time, e aí você tem que fazer o quê? O Arnaldo fala muito isso, eu concordo, jogos que você tem que ganhar na marra. Se não está dando para vencer jogando bem, você vai ganhar, fazer os pontos e você tem que entender que não está bom, que tem que melhorar. Acho que vale para os dois, para o Palmeiras e para o Flamengo. E ontem foi assim de novo. Ontem não foi um bom jogo, foi aquém. E a importância da vitória também é que ela dá agora ao Felipe Luiz a possibilidade de fazer aquilo que o presidente, que é o chefe dele, né, prometeu lá atrás, que é priorizar o brasileiro. E colocar quinta-feira um time mistão contra o Palmeiras, contra o Atlético na Copa do Brasil. Porque o jogo do Flamengo na semana é domingo em Fortaleza contra o Ceará. Não é quinta-feira contra o Atlético. Isso tem que ficar bem claro. Vai entregar? Não entregar. Você vai jogar com o time que você puder colocar. Não dá para colocar de novo a Arrascaeta, que está se arrastando em campo, claramente não aguenta a sequência de jogos. O Jorginho, pela lesão do De La Cruz e a lesão do Pulga, Está jogando todos. Não dá para jogar todos os jogos, você vai ter que segurar.
você tem vários jogadores ali, né? O Luiz Araújo está ficando de fora por isso também. Ontem, de novo, deu assistência, mas veio do banco, jogou 30 minutos aproximadamente. Então, é um momento que, assim, ele tem 2 meios de semana que ele vai ter que fazer algumas escolhas e tem que ter respaldo do presidente do clube, que não dá entrevista, que não aparece, mas que fale internamente, faça o que você tem que fazer. A prioridade é o brasileiro, que reafirme isso, né? Agora, se não vencesse ontem, ia começar aquela encheção de saco. Não, quinta-feira tem que botar força máxima, não sei o quê. Ontem teve até jogador em transmissão de jogo falando que tem que jogar com força máxima em todos os jogos. Como se ele, quando jogasse todos os jogos, né? Ah, meu Deus. A novidade, eu não sei, Mauro, se você tem essa impressão também, mas que normalmente quando o Flamengo ganha de 1-0, tinha um burburinho. Não, tem que jogar mais, tem que... Talvez esse momento eu sinto que tem uma compreensão maior desse momento que o Flamengo passa. Sim. Então eu acho que isso... Porque nos últimos, com vários outros treinadores, né? O Flamengo ganhava de 1-0, não basta, tem que dar show. Às vezes ganhava de 1-0, a torcida chiava. Eu tenho sentido mais compreensão, que talvez ajude o Flamengo. E aí, se você fizer esse projeto de jogar na quinta-feira com time misto, eu acho que aí pro Flamengo é perfeito, consegue rodar um pouco mais. Tem uma galera para chegar, né? Chegou o Emerson Royal, chegou o Saul, vai chegar o Samuel Lino, né? Já chegou antes o Jorginho. O Carrascal está dependendo do Atlético Mineiro, é operação triangular, né? O Atlético cede o Rubens para o Dínamo cede o Carrascal para o Flamengo paga o Atlético, os valores são próximos. Se tiver uma diferença, eles vão fazer o ajuste, é 12 bilhões de euros, acho muito, mas enfim, pelo Carrascal. Então tem esse jogador, e o Flamengo não desistiu do Lucas Beltrán, embora seja difícil o atacante da Fiorentina, ex-River Plate. Ainda está pensando nesse cara. A gente vai falar daqui a pouco sobre questão de finanças que pegou aqui na sexta-feira, se pode gastar, se não deve, se deveria e tal. A gente vai falar, tem um negócio importante aqui pra gente falar. Mas antes, Danilo, enfim, o Flamengo talvez jogue com o time misto e tal. Acho que minha impressão é que a torcida do Flamengo está naquele... Assim, olha, vamos esperar aqui, porque agora a gente perdeu um jogador, mas estão chegando outros. Por enquanto, o negócio é ganhar. Depois a gente vê se a gente deve jogar bem ou não. Porém, para esse jogo de quinta-feira da Copa do Brasil, já projetando que o Mauro fala que deveria jogar com o time misto, ontem, por exemplo, o Galo jogou bem, pelo menos no primeiro tempo. Não vai ser aquele bolinho, né? Fala, vou chegar a jogar com o time reserva e vamos ganhar. Eu acho que a diferença fundamental é que a gente não consegue ver o Atlético Mineiro brigando pelo título do Brasileiro, e o Atlético Mineiro suou sangue para eliminar o Bucaramanga na Sul-Americana, enquanto o Flamengo tem claramente um projeto que, como o Mauro disse, eu também acho que deveria ser a prioridade do Flamengo, o Brasileirão, e deixar a Copa do Brasil em segundo plano, porque, por maior que seja seu elenco, você não consegue disputar 3 competições com força máxima. É impossível, mesmo que tivesse um monte de jogador. O que a gente precisa ver é como o Flamengo vai conseguir montar esse time, entre aspas, alternativo, né? Quando você começa a rodar e você vê... No começo depois do Mundial, a gente viu um banco do Flamengo, tinha 10 garotos da base. Agora, talvez você consegue, com as chegadas, ter um banco um pouco mais experiente, um pouco mais que dê para você rodar melhor. Eu imagino que o Flamengo consiga jogar, e aí tem a prioridade, para mim, eu imagino que o Atlético Mineiro vai com força máxima para as 2 Copas, tanto para a Copa do Brasil quanto para a Copa Sul-Americana. Não só pela questão do Brasileirão, o Atlético Mineiro não conseguir disputar lá em cima, mas também porque dá vaga na Libertadores, porque é um título, porque é grana. O Atlético Mineiro precisa de muito dinheiro, a gente sabe disso. Então, eu acho que essa vai ser a prioridade. E aí cabe totalmente ao BAP, ao Boto e à torcida também, para mim, do Flamengo, de entender que não dá para você disputar as 3 competições com força máxima. E convenhamos que se o Flamengo for campeão do Brasileirão e da Libertadores, a Copa do Brasil é minúscula perto dos outros 2 títulos, né? Então essa é a grande expectativa. O BAP poderia aproveitar, eu não gosto de falar, mas agora é uma hora boa. Aproveita, vai lá, nem que seja na rede social, na TV Flamengo, e fala, vamos dar apoio ao Felipe Luiz para colocar time reserva, para jogar, para rodar. A gente vai aproveitar para descobrir alguns jogadores da base. Dá para você fazer um discurso bonitinho e priorizar o Brasileirão na Libertadores, que eu acho que é o que deveria fazer o Flamengo. Ô, Arnaldo, Diga. Esse assunto de poupar é interessante, porque envolve não só o Flamengo, mas também o outro poderoso, o Palmeiras. Você pode juntar as 2 coisas. E o Cruzeiro, o intruso, que não tá na Sul-Americana, caiu fora, tá na Copa do Brasil, vai pegar o CRB, mas parece que foi barrado na porta da festa, da festa, né? O intruso e tal, mas perdeu do Ceará. Aí fica difícil, hein? Pois é, eu acho que essa derrota, o Cruzeiro vinha sendo o melhor mandante, né? Em casa, vinha ganhando todas. Era uma rodada que os 3 iam jogar em casa, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.
E nessa perspectiva, enquanto Palmeiras e Flamengo vão tendo as suas reformulações agora, chegadas, saídas, o Cruzeiro já tinha e foi jogar com o time titular praticamente contra o Ceará. Talvez esses 3 pontos sejam aqueles irrecuperáveis, a gente vai sentir mais à frente, né? Eu acho que o Cruzeiro teria boas perspectivas de lutar pelo campeonato se na hora do início da frente tripla ele tivesse uma margem, uma folga sobre Flamengo e Palmeiras, o que não vai acontecer na prática, né? O Cruzeiro é um dos poucos times que jogou todas as partidas do Brasileiro, a rodada cheia, são poucos, né? Tem muita gente com jogo a menos, aí a gente está vendo na tabela, né? Ele já tem os 17 jogos, Flamengo tem 1 a menos, Palmeiras tem 2 a menos. E acho que essa situação, eu imagino que o que aconteça agora, o Cruzeiro vá ao mercado. Como o Palmeiras foi lá atrás, no começo do ano, já no começo do ano, e o Flamengo está indo agora. O Leonardo Jardim falou, não, veja bem, né? Ele deu uma pisada no freio, sim, né? Sim, é porque o Cruzeiro já gastou muito sem ter o Leonardo Jardim. O problema é que o Cruzeiro fez um time que não é o time que o técnico gostaria de ter, né? Gabigol, cheio de medalhões, jogador mais velho, isso está claro. Então, isso não sei se vai dar para corrigir, o quanto vai dar para corrigir com o campeonato em andamento. Para mim, a diferença, ou as diferenças entre Palmeiras e Flamengo nessa temporada, elas estão mais fora do que dentro de campo. A gente está vendo 2 times que estão vencendo sem encantar, mas têm sido muito efetivos. É justamente o mercado. O Palmeiras fez o mercado, investiu mais do que qualquer ano. E já no início do ano. E continua completando seu elenco. O Flamengo não investiu no começo do ano. O Flamengo está investindo tudo agora. Em tese, vai demorar um pouco mais para o Flamengo se ajustar. E qual que é a vantagem do Flamengo? Ele está na liderança sem que os caras tenham chegado ainda, né? E aí eu acho muito mérito do treinador, sinceramente, o time estar vencendo. O time toma pouquíssimos gols. É um número impressionante, né? 6 em 16 jogos. 6 em 16. O Juca falou dos zagueiros artilheiros. O Flamengo não é vazado há 8 jogos como mandante no Brasil. Esse era o número. Então, 8 jogos sem tomar gol. Pensa bem. Em casa. O Flamengo, os zagueiros artilheiros, ele tem 3 zagueiros no elenco, só o resto é moleque. E o Danilo tá machucado de novo. Então eles têm que jogar sempre, o Danilo e os 2 Léos. E ter, nesse momento, uma efetividade na bola parada é uma baita virtude do treinador do Flamengo, né? Não é demérito. E vamos combinar que além das questões da saída do Wesley, saída do Gerson, da má fase do Pedro, que foi lá e voltou, né? O De La Cruz não poder jogar. O Flamengo pode subir bastante de rendimento ainda, o Palmeiras também. E aí é um problema para o Cruzeiro, né? Nessa perspectiva. Agora, o primeiro turno não acabou ainda, e aí sim, nós temos que levar em consideração essa ponderação do Mauro sobre a próxima semana, essa próxima semana. É importante a gente notar se o Flamengo vai fazer, de fato, o que o presidente falou e o técnico disse lá atrás, que é priorizar o brasileiro. O Flamengo não luta pelo título brasileiro há 4 temporadas, certo? Embora ele tenha acabado em boas colocações, ele não brigou pelo título nessas 4 últimas temporadas, inclusive porque, num momento como esse, ele privilegiou as Copas. Vale lembrar o time do Dorival Júnior, que ganhou as 2 Copas, quando vai jogar com o Palmeiras, num momento assim do campeonato, ele vai com o time reserva. Ou contra o São Paulo, no ano passado. Era líder. Era líder do campeonato, foi jogar no Morumbi, perdeu o gol do Caleri de cabeça e começou a perder a conexão com a liderança. Então, dias antes do jogo com o Palmeiras da Copa do Brasil. Perfeito. Já tinha vencido no Então, Rio. aí agora não tem a Copa do Brasil com o Palmeiras, é contra um rival forte, tradicional, mas aí é uma questão da priorização do clube. E aí essa situação o Palmeiras não pode fazer, certo? Porque o adversário do Palmeiras é o principal adversário histórico do Palmeiras. Então não tem como conversar com essa prioridade. Vamos lá, porque o Corinthians, não, vamos priorizar o jogo do brasileiro. Não, na questão do Palmeiras não tem como fazer isso. O que alivia um pouco é que o Palmeiras pega o Universitário, provavelmente o mais fraco da Libertadores. O Danilo já está projetando depois da Copa do Brasil, quando vier a Libertadores, quando o Flamengo tem o Internacional. Mas até lá, teremos rodadas do Brasileiro e as 2 eliminatórias da Copa do Brasil. Então, eu acho que é uma semana boa para o Flamengo, desde que ele, de fato, estabeleça uma prioridade. Não é fácil isso, sabe?
Porque tem dinheiro, tem mata-mata, jogador gosta de mata-mata, dirigente gosta de ganhar tudo. O ganhar tudo, que o Juca falou, isso nunca aconteceu, né, com nenhum clube grande, nem com o Flamengo, nem com o Palmeiras. Quem chegou mais perto disso, curiosamente, foi o Atlético do Cuca. Está de volta o Cuca. Quem chegou mais perto disso foi o Atlético do Cuca, que acabou não ganhando a Libertadores. Foi eliminado pelo Palmeiras pelo gol fora de casa, ganhou a Copa do Brasil, ganhou bem o Brasileiro. Mas ninguém conseguiu as 3 e não vai conseguir as 3. Porque é uma competição cada vez mais árdua, com mais elementos, com mais, embora exista a espanholização do Tirone, sempre tem alguém, um intruso. Foi o Botafogo ano passado, o Cruzeiro está disputando o título esse ano também. Enfim, eu acho que agora vai ser efetivada a frente tripla e os clubes vão ter que fazer opções. O Flamengo tem uma boa chance nesta semana de fato, como a gente sempre fala, e nenhum clube faz na prática, priorizar o Brasileirão. O Pedro está suspenso, né? O Pedro então pode jogar na e o Copa do Brasil. Alaciano não pode jogar no domingo. âncora. Não pode jogar quinta-feira. Fala, Trajano, já passar a bola pra você. Fala. Não, eu ia falar isso antes.